O barroco no Brasil teve início no final do século XVII. No país estava a tendência artística, teve grande destaque na arquitetura e na escultura, pintura e literatura. A literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira, em 1601. Na escultura e na arquitetura foi o Aleijadinho. Foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital de Salvador foi transferida para o Rio de Janeiro e, com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população proporcionou um forte desenvolvimento econômico. Com a queda das exportações de cana-de-açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem o início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com o Aleijadinho na escultura, na arquitetura e o mestre Ataíde na pintura. As características do barroco, as principais características do barroco literário brasileiro são linguagem dramática, racionalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e o profano, arte dualista, jogo de contrastes, valores dos detalhes, cultismo, jogo de palavras e conceptismo, jogo das ideias. Os principais autores e obras do barroco no Brasil, os principais autores são Bento Teixeira, em 1561 a 1618, nascido no Porto, em Portugal. Bento Teixeira é o autor da obra Prosopopeia, em 1601, que inaugura o movimento do barroco literário no Brasil. Esse poema é épico, com 94 estrofes, exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Gregório de Matos, em 1633 a 1696, nascido em Salvador, Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Parte de suas obras ironizava diversos aspectos da sociedade e, por isso, ficou conhecido como Boca do Inferno. Aí é o seguinte, Gregório de Matos, num poema dele, ele colocava o lírico, ele colocava o satírico, ele colocava o erótico e a religião. Então, muitas das pessoas não gostavam dele, chamaram ele de Boca de Fogo, porque às vezes ele estava falando em religião, ele já estava satirando, fazendo a sátira da religião, e conversando com alguém, ele estava erotizando alguma coisa, né? Então, foi chamado Boca de Fogo por isso.
Manuel Botelho de Oliveira, em 1636 e 1711, nascido em Salvador, Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. De sua obra poética destaca-se a Música do Parnaso, 1705. Frei Vicente de Salvador, 1564 a 1636, nascido próximo à capital baiana, o Frei Vicente de Salvador foi historiográfico e o primeiro prosador do país. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra e, de volta ao Brasil, exerceu os cargos de cônico e vigário e franciscano. De sua obra destacam-se a História do Brasil e História da Custódia do Brasil. Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, 1704 a 1768, nascido na Bahia, o Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica foi um frade franciscano. De sua poesia destacam-se as obras Eustáquios e Descrições da Ilha de Itaparica. A arte barroca no Brasil, Minas Gerais, foi o centro mais emblemático do barroco no Brasil. No entanto, podemos encontrar influências desse estilo em outros locais do país. Em Minas Gerais, além do Aleijadinho, o grande nome da arte barroca mineira, destacam-se as pinturas do mestre Ataíde. É possível encontrar as obras de Aleijadinho em 1730 a 1814 em diversas cidades mineiras, tais como Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei. Ele ficou conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, em talhes, em madeira, altares e igreja. Então, o barroco, ele foi uma origem de Portugal. E quando ele chegou no Brasil, a linguagem dele era dramática, a linguagem com figuras e linguagens direto, metáforas direto, racionalismo, né? A razão, né? Racionalismo, exagero, rebuscamento. Então, se falava uma coisa aqui de chuva, já era enorme lá na frente. Então, era o exagero, o modo de falar, o exagero. Uso de figuras de linguagem, união do religioso e o profano. Ora, eles oravam, rezavam para Deus, e ora, eles saíam às noites nas esbórnias da vida. Então, era esse tipo o estilo barroco, né? Valorização de detalhes, ocultismo ou conceptismo, que são dois estilos que eles podem estar no mesmo poema, né? Mas só que um é jogo de palavras e outro são jogo de ideias, né? E então o barroco foi marcado por isso. O barroco foi vindo de Portugal pelos estudantes que foram para lá e trouxeram o barroco para o Brasil. O barroco foi o primeiro destaque de escola literária mesmo, com brasileiros, porque o quinhentismo era com os portugueses. Agora, o barroco, ele foi marcado pelo próprio brasileiro, né? O brasileiro que praticamente deu início a todo o barroco
da escola literária do Barroco no Brasil, tá? Até mais!